Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Débora Bica e este é mais um vídeo sobre depoimento do uso da ferramenta da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Lembrando que maiores informações sobre o uso da ferramenta, você deve entrar direto no site do professor Hélio. Neste vídeo em específico, eu vou focar no meu depoimento. Bom, este não era um vídeo que eu ia colocar agora, eu não ia postar esse vídeo sobre esse assunto agora. Eu ia seguir falando sobre a evolução, passo a passo do que aconteceu comigo após a cura do meu corpo. Mas essa semana eu recebi inúmeras perguntas sobre o salto quântico, né? Pessoas que assistiram meus vídeos anteriores e que me chamaram, tanto no YouTube quanto no Instagram, me perguntando quais foram as informações que eu pedi para que acontecesse o salto quântico. Muitas pessoas ainda estão num processo de andar em looping sem avançar muito. Então eu resolvi mudar o meu roteiro de vídeos e falar sobre o salto quântico. Quais foram então as informações que eu utilizei para que fosse então possível. O meu salto quântico ocorreu no final da sexta onda. Eu já tinha feito os pedidos da sétima onda, mas naquela semana, né, que antecede o recebimento da onda, aconteceu o salto quântico. Então, ao fazer o meu pedido para a sétima onda, eu fiz o pedido de mudança de paradigma e limpeza do sistema de crenças. Porque eu lembro que em várias palestras o professor Hélio fala que é impossível você dar um salto quântico se você ainda está no paradigma materialista, né, newtoniano, e tá preso ainda no sistema de crenças. Tudo aquilo que você acredita é o que vai se apresentar na sua vida. Então eu fiz esses dois pedidos no final da minha sexta onda para a sétima onda. E eu tenho o hábito de sempre rever o caminho das palestras. Sempre que eu mando novos pedidos, sempre que eu vou entrar numa nova onda, eu revejo de novo. Eu tenho esse hábito porque eu acredito que a gente sempre vai assistir o caminho das palestras com uma nova consciência, sabe? E eu sempre pego alguma coisa nova. Enfim. Então eu resolvi, eu não tinha nem recebido ainda a sétima onda, tava ainda colocando para tocar a sexta onda. E numa madrugada específica eu me questionei. Olha só, Débora, você tem a consciência do professor Hélio. Eu pedi na minha segunda, terceira e várias ondas depois, eu pedi para reforçar a consciência do professor Hélio. Tenho a consciência do professor Hélio, vou rever o caminho das palestras e vou saber aonde que tá pegando o negócio que não tô conseguindo avançar. Pois bem, antes de chegar à sétima onda, eu tive o salto quântico. E foi através da primeira palestra do professor, aquela que fala não existe mundo material, aonde o professor Hélio fala sobre o experimento da dupla fenda. Ele reforça em várias palestras que só o experimento da dupla fenda já faz você ter um salto de consciência, que ali você pode ter um salto quântico, e que se você entender o experimento da dupla fenda, você não precisa entender mais nada, você já entendeu tudo. Então, eu revi aquela palestra novamente e entendi. Eu achava, gente, que eu tinha entendido a dupla fenda. Eu tinha entendido até a página B. Eu tinha entendido que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, que o elétron passou por dois buracos, né? Que ele passou como onda, que o olhar do observador colapsa a função de onda. O que isso quer dizer? Que a intenção, né? Que só a intenção do cientista ali, de que o elétron se comportasse como partícula ou que o elétron se comportasse como onda, fazia com que o elétron correspondesse o cientista. Por quê? Porque o elétron tem consciência. Ok. Tudo isso para mim estava bastante claro. Mas não avançava nada além disso. Quando eu revi o caminho das palestras, eu então entendi o que de fato o professor queria tanto que a gente entendesse. Eu entendi. Bom, de N formas que foram feitos o experimento da dupla fenda, ficou provado o quê? Que o olhar do observador
Ou seja, a intenção do cientista fazia com que o elétron correspondesse a essa intenção. Se o cientista desejava que ele se comportasse como partícula, ele se comportava como partícula. Se o observador desejasse que ele se comportasse como onda, ele se comportava como onda. Ou seja, o elétron sempre correspondia. Por quê? Porque ele sabia que estava sendo observado e ele sabia a intenção do observador. Então, ele se comportava exatamente igual. Ou seja, ele fazia isso porque ele tem consciência. Ok? Ok. Em último grau, essa consciência do objeto, ou seja, do elétron, em último grau, é a mesma do observador. Ou seja, tudo é uma coisa só. Existe uma consciência maior ali que coordena tudo. Em último grau, o observador e objeto observado é uma coisa só. Se o que eu quero, que é o objeto observado, que é o elétron, que é a casa, carro, apartamento, se aquilo que eu quero, em último grau, é a mesma coisa que eu, que tem a mesma onda, é eu ali também, como que eu vou duvidar que aquilo vai ser meu? Se o objeto e o observador é uma coisa só. Não cabe, gente. Não cabe mais duvidar. O sonho é eu mesma. É eu mesma. E o mais interessante, esta onda é a mesma onda. O que está no observador e o que está no objeto observado é a mesma onda. Eu gosto muito do exemplo que o professor usa de pegar um microscópio. Se você pegar um microscópio e colocar aqui na Débora e pesquisar o que tem ali, o que você vai encontrar, molécula, átomos, e embaixo, vácuo quântico, uma fonte de energia. Se nós pegarmos esta águia e fizermos a mesma coisa, o que nós vamos encontrar? Átomo e embaixo, fonte de energia, vácuo quântico. Ou seja, a mesma onda que tem em mim, tem nesta águia aqui. Qual a diferença entre eu e a águia? Ou eu e você? Nós e o professor Hélio e Jesus Cristo? Qual a diferença? A velocidade dessa onda é a única diferença. Quanto mais rápida, mais fóton. Quanto mais densa, mais devagar, mais matéria. Mas é a única coisa que difere. Porque essa águia parece que tá parada, mas ela não tá. Lembra? 10 elevado a menos 33. Menor distância entre uma coisa e outra. Ela está vibrando. Só que tão devagar que é difícil da gente perceber. Mas ela está vibrando. Mais densa que eu mesma, mas ela está vibrando. Eu vibro de uma forma mais densa que o professor Hélio. O professor Hélio vibra de uma forma mais densa que Jesus. Mas todos têm a mesma onda que só muda a velocidade. Mas tudo é uma coisa só. Por isso que Deus é onipresente, onipotente, está em todos os lugares. Porque é essa onda que está em mim, que está em você, que está no seu celular, que está em tudo. Ela é a mesma coisa. Então, o que eu quero, né? Eu e o objeto que eu desejo é a mesma onda, é a mesma coisa. Não cabe mais duvidar. Não cabe mais ter qualquer tipo de insegurança se eu vou ter ou não vou ter aquilo. Quando eu tenho dúvida se eu vou ter ou não aquilo, é porque eu não acredito que aquilo é a mesma onda, que tem uma onda que nos une. Então, eu sigo acreditando em separação, que eu estou separada das coisas. Quando eu acredito que eu estou separada, realmente eu estou aqui, o meu sonho está lá. Eu estou aqui, você está aí. Eu estou aqui, Deus está lá no céu, separado de mim. Inclusive, eu preciso fazer pedidos para Ele me atender. Porque eu não acredito que Ele está dentro de mim.
Eu acredito em separação. Então, quando você acredita em separação, você começa a ter todos os problemas. Quando você entende que tudo é uma coisa só, acabou os problemas. O que eu quero e eu somos uma coisa só. O como e quando, deixa pro universo. Aquilo vai se manifestar. Mais cedo ou mais tarde, aquilo vai se manifestar. Para aquilo não estar se manifestando, existem 3 situações. Ou você ainda está no paradigma antigo, acreditando em separação, e aí não adianta 30 ondas da ressonância harmônica, não adianta ler 500 livros, porque se você está no paradigma antigo de separação, você está exatamente igual a todo mundo aí fora. Não tem diferença nenhuma você fazer uma ressonância harmônica. Você ainda está na separação. A segunda situação é o sistema de crenças. Lembra? Precisa limpar o sistema de crenças. Tudo que você acredita se manifesta na sua realidade. Se eu acredito que eu estou separado, eu estarei separado. Tudo, teu ponto de vista cria a tua realidade. Exatamente do jeito que você pensa é o que vai se manifestar aqui fora. Eu tenho um grande exemplo que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu já compartilhei num vídeo no meu Instagram e eu vou compartilhar aqui no YouTube também, porque marcou muito. Eu tenho um paciente que ele é extremamente religioso, um homem temente a Deus, uma pessoa que devora a Bíblia. E ele chegou para eu atender porque ele não estava manifestando dinheiro. E ele disse para mim, olha, eu tenho muita fé em Deus, eu acordo muito cedo, eu e minha esposa acordamos 4:30 da manhã, eu tenho muito trabalho, graças a Deus, eu sou muito grato a Deus pelo meu trabalho, mas o dinheiro não está aparecendo na minha vida. Só que este homem, ele acreditava cegamente no ganharás o pão com o suor do teu rosto. Então, logo, ele tinha que trabalhar como um louro para garantir o pão na mesa. Ele nunca ia ser próspero. Nunca. E ele tinha um histórico familiar de muita pobreza na infância e na adolescência dele, e ele relatava isso o tempo todo para mim. Eu passei muito trabalho quando era infância, eu sou grato a Deus pelo pão na mesa, porque eu passei muito trabalho, eu fui muito pobre, e repetia isso muitas vezes. A palavra humildade tinha um sinônimo no cérebro dele de pobreza. Então logo, lembra? Os humildes, você precisa ser humilde para amar Deus. No inconsciente dele, se ele fosse próspero, ele não seria mais humilde. Então não poderia amar a Deus. E o ganharás o pão com o suor do teu rosto. Isso são crenças que a gente trabalhou. Eu corri barras de axis nele, a gente conseguiu limpar essa crença. Este homem, depois de 2 meses, fundou a própria igreja. Antes ele fazia tudo que o pastor dele mandava. Ele se empoderou de uma forma, limpou essa crença, que hoje ele tem a própria igreja dele. Então, o sistema de crenças de uma pessoa pode estar sim impedindo que ela manifeste. Tu pode acreditar em unificação, acreditar que tudo é uma coisa só, acreditar que tu e o teu sonho é uma coisa só, mas se tu tem crenças limitantes no teu inconsciente, vai pegar. Porque ele tinha fé total. Deus proverá. Lembra? Tá lá na igreja, firme, seguindo a palavra de Deus. Eu creio que Deus proverá.
Só que ele acreditava que ele tinha que ganhar o pão com o suor do rosto. Ele acreditava que se ele deixasse de ser humilde, perderia o amor de Deus. Não conseguiria manifestar dinheiro. E a terceira coisa que eu vou dizer para vocês, que eu acredito hoje, que é o que impede de a maioria das pessoas manifestar o que quer, é a escolha. Será que realmente você quer isso que diz que quer? Porque eu questiono muito isso com as pessoas que eu atendo também. Às vezes elas chegam aqui e dizem: Débora, eu quero muito, 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 muito tal coisa. Por que eu não consegui até agora? Eu olho pra elas e pergunto: verdade que você quer isso? E ela olha e pensa: pois é, se enrola. Muitas vezes eu escuto assim: ah, na verdade, se eu tivesse dinheiro, eu escolheria outra coisa. Ou, não, na verdade, eu queria outra coisa, mas vou fazer isso porque a minha família prefere assim. Ou porque eu já fiz essa escolha no passado e agora fica difícil para escolher outra. Não é o que a pessoa quer de verdade. Lembra? Infinitas possibilidades, tudo é onda até que eu faça uma escolha. Só que às vezes você quer alguma coisa, você tá dizendo que quer aquilo, mas no fundo não quer. No fundo quer outra. Aí aquilo também não se manifesta. Porque o sentimento é o que cria. Veja o meu caso, por exemplo. Eu dizia há muito tempo que eu queria saúde. Até entender que o que tinha no meu inconsciente era a vontade de morrer. O sentimento é o que cria. A saúde não ia vir enquanto eu não mudasse o sentimento. Enquanto eu não entendesse que eu tinha um ganho secundário de continuar doente. Que era levar o meu corpo à morte, que era o desejo que eu tinha de verdade. Então o sentimento é o que realmente vai criar. Então se pergunte hoje, se você não tá parado numa dessas três questões aí. No meu caso, eu tava na separação. Acreditava em separação ainda, e aí não manifestava as coisas, e não estava, de fato, escolhendo a saúde. Por muito tempo não escolhi a saúde. Até que eu escolhi a saúde, ela veio. Depois, eu seguia ainda acreditando em separação, e aí demorei para ter meu salto quântico. Analise essas três situações, que em uma delas, com certeza, você está esbarrando. Eu agradeço mais uma vez quem ficou aí me ouvindo. Eu geralmente falo muito. E se eu puder ter ajudado alguém hoje, várias pessoas que me mandaram mensagem, e também aproveitar aqui para agradecer, né, que meus vídeos foram contribuição aí para algumas pessoas. E em nome dessas pessoas, eu resolvi hoje falar, né, sobre as informações aí que me levaram a ter um salto de consciência. E depois, então, as coisas materiais começaram a vir uma atrás da outra. Eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre prosperidade, como virei a chave do dinheiro. Mas foi tudo uma sequência, né? Foi uma sequência após esse entendimento do experimento da dupla fenda. Então voltem lá no caminho das palestras, assistam de novo a palestra do professor Hélio, né? A primeira palestra, lá não existe um mundo material. A primeira e a segunda, basta um pensamento também, são as três primeiras, são palestras fundamentais ali para o entendimento do experimento da dupla fenda. E você entendendo aquilo ali, com certeza você vai ter um salto de consciência. No que eu puder ser contribuição, puder ajudar vocês, deixa aí nos comentários, eu vou poder estar respondendo aí para vocês qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Gratidão imensa.
Música